Olá pessoal, eu sou a professora Luísa Moreira e acompanharei vocês na aula de Biologia na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje abordaremos assuntos como consumo e descarte alimentar e entenderemos como a sustentabilidade pode transformar a gestão de resíduos alimentar. Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o descarte alimentar e qual que é a relação dele com o nosso consumo, né? Em meados do século XVIII, a gente começa aí com a Revolução Industrial, né? Que é uma revolução que antigamente, que trouxe pra gente novas tecnologias. Então, antigamente uma produção que era feita através da manufatura, agora é feita através de máquinas, né? A maquinofatura. E aí, o que acontece? Eu tenho uma maior produção de coisas, né, de objetos, de produtos que vão para as prateleiras. E, em consequência, as pessoas começam a consumir muito mais, né? E aí, o que eu tenho? Eu tenho um descarte desses produtos muito mais rápido também, né? Então, produtos começam a ser descartados com mais facilidade. Gerando grandes volumes de lixo aí, né? Então, toda a nossa relação com o consumo, ela começa deste início, né? E aí, conforme a gente vai comprando, a gente também vai descartando em grande velocidade. O aumento de lixo vai aumentando e, como consequência, eu tenho um descarte alimentar, agora falando de alimento, né? De 1,3 bilhões de toneladas anualmente, né? Então, isso significa o quê? Que eu tenho uma grande parte dos alimentos que são produzidos indo direto para o lixo. Como é que acontece isso? 54% de tudo que eu produzo, né, é perdido ali na hora que eu vou colher, na hora que eu vou armazenar esse produto e quando eu vou transportar esse produto. E 46% acontece na hora que a gente vai consumir. Então, a gente acaba comprando demais, esses produtos acabam se estragando, né? E aí a gente acaba eliminando eles antes mesmo de consumir. Então, o Brasil, ele tá aí entre os 10 principais países que mais descartam, que mais desperdiçam alimentos no mundo. O curioso é que a gente também é um país que está aí no mapa, né, da fome. Então, essa distribuição ela é feita meio que desigual. Então, 10% dos produtos ali eu perco nos mercados, 30% eu perco na central de abastecimento e 50% eu acabo perdendo na hora que eu vou transportar, na hora que eu vou manusear esse produto e na hora do transporte. Então, a maior parte disso é na hora que eu vou manusear e na hora que eu vou transportar. Eu acabo perdendo aí metade dos meus produtos que teriam que ir para a nossa prateleira, né, no caso. E aí, em consequência disso, eu tenho toneladas de alimentos que são desperdiçados e isso corresponde a 25 milhões de pessoas que eu conseguiria alimentar. Entre os alimentos que a gente mais desperdiça, eu tenho aí o primeiro, né, o arroz, que é o campeão, seguido da carne bovina, feijão e do frango. Então, isso entra aí numa outra cultura, que é a cultura do preparo, né? A gente tem costume de preparar muito, de comprar muita coisa, e aí esse produto, que é um produto que estraga com facilidade, acaba indo direto para a lixeira antes mesmo da gente consumir. Porque a gente tem uma cultura aí de comprar e deixar a nossa despensa, né, os nossos armários, muito cheios. Então, a gente acaba não se atentando com data de validade ou se realmente a gente vai consumir aquilo que a gente comprou, né? Então, esses produtos acabam ficando lá estocados na nossa casa, porque a gente tem essa cultura de fazer compras mensais gigantescas, e aí acaba não se atentando a certos tipos de coisa. Como consequência disso, eu tenho uma alta produção agrícola. Então, quanto mais tem consumidores, mais eu tenho produtores, né, para isso. E como consequência, eu acabo trazendo malefícios para o meu meio ambiente. Então, a consequência da produção agrícola, primeiro, eu tenho aí o uso, né, de agrotóxicos que acabam contaminando o meu solo e a minha água. E trazendo malefícios para a nossa saúde também. Além de interferir na cadeia alimentar de muitos animais e, consequentemente, trazer extinção de espécies. Outra consequência da produção agrícola
é a erosão. Então, quanto mais eu manuseio esse solo, eu acabo esgotando ele e ele acaba entrando em erosão, eu acabo perdendo esse solo não fica mais um solo produtivo para a agricultura. Então, eu acabo esgotando várias áreas, porque elas vão se desgastando mesmo ao longo do tempo. Temos aí a produção de gases tóxicos, né? Então, nós lançamos muito gases tóxicos na atmosfera por conta da indústria alimentícia também, né? Que está aí entre umas que mais poluem. Isso acaba gerando malefícios tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Então, essa produção exagerada, né? Ela traz consequências não só para o meio ambiente, mas para a nossa saúde também. Então, por isso que é importante a gente pensar na nossa relação com o consumo. E por último, a gente tem os desmatamentos, né? O desmatamento a gente já sabe que ele é feito porque a agricultura ela precisa abrir grandes áreas para ser realizado o plantio. Como consequência, eu tenho extinção de espécies, biodiversidade que eu perco, o solo fica desgastado também, né? Dependendo da quantidade de queimadas e de áreas que eu abro nesse local. E aí acaba sendo uma área que fica com somente uma coisa plantada. Então, antigamente eu tinha o que era uma área rica em biodiversidade, agora eu tenho uma área que tem apenas uma espécie plantada e eu acabo reduzindo a quantidade de espécies naquele local. E aí eu trouxe algumas dicas para a gente pensar um pouquinho nessa nossa relação com o desperdício. Então, o que a gente pode fazer na nossa casa para que esse desperdício seja reduzido, né? Criar novas receitas, armazenar os produtos adequadamente, né? Planejar as nossas refeições. Então, não sair comprando tudo aquilo que a gente vê, né? Então, o planejamento, ele é muito importante para que o desperdício não ocorra. E, além disso, colocar no nosso prato somente aquilo que nós formos comer, né? Então, a gente tem mania de encher o prato e aí acaba que a fome acaba, ou enfim, não dá tempo de comer, e aí metade do nosso alimento acaba indo para o lixo, porque é um alimento que a gente acaba não consumindo depois. Claro que falando de uma relação mais privilegiada com alimentos, tá bom? Esquecendo aí de pessoas que não têm tanto acesso a esses alimentos e aí esse desperdício acaba que não ocorre mesmo. Então agora, pessoal, pode soltar aí a hora da tirinha. Só vai comer isso, Cebolinha? Eu peguei apenas o necessário para não sobrar e para não ter desperdício de comida. Muito bem, Cebolinha, eu sempre faço o mesmo. Então aí a gente está falando um pouquinho daquilo que eu já tinha falado, né? Que é o desperdício de alimentos. Então, colocar no prato apenas aquilo que nós vamos comer, planejar a nossa alimentação e consumir apenas aquilo que nós formos realmente utilizar, né? Deixar de comprar aquilo que não vai servir pra gente na nossa casa. Bom, pessoal, chegamos a mais um final de aula. Para você acessar os outros materiais, é só clicar lá no link do Saiba Mais. E agora eu deixei uma frase de reflexão. A fome pode ser alimentada com a dieta do desperdício. Bons estudos!